Glória a Deus, aleluia. Que bom, meus irmãos, estarmos aqui nesta manhã para adorar o Senhor. Enquanto estávamos ali elevando os nossos cânticos a Deus, me lembrei de um princípio importante que fala sobre louvor e adoração. Porque o louvor, irmãos, é quando nós liberamos palavras de elogio a Deus. Você louva a Deus quando você fala: Deus, Tu és santo, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és Senhor. Palavras de elogios ao Senhor é o louvor. Agora, o que é adoração? A adoração é o desejo íntimo de ser parecido com o Senhor, de ser parecido com Ele. É o reconhecimento de tudo que Ele fez e faz por nós, que nos leva a querer ser como Ele. Eu já contei aqui uma história para os irmãos de um homem que estava se afogando num rio, e de repente passa uma pessoa, pula no rio e salva aquele homem do afogamento. Então a pessoa que foi salva começa a falar: poxa, muito obrigado por você ter me salvado, né? Você correu o risco de se afogar comigo nesse rio, mas você pulou no rio para me salvar, muito obrigado, 1000 vezes obrigado. O que é isso? Isso é o louvor, né? É o louvor. Mas aí esse homem levou essa pessoa que foi salva até a sua casa, né? E depois convidou ele para ir até a casa dele, né? E lá esse homem que foi salvo teve a oportunidade de conhecer a família, ver como que o homem tratava a esposa, os filhos, e ele falou bem assim, o homem que foi salvo, né? Eu quero ser parecido com você, me ensina a ser como você. Eu quero aprender a tratar minha esposa assim, tratar meus filhos assim, meus empregados assim. Eu quero ser uma pessoa íntegra e reta como você é. Isso é adoração. Então louvor é palavras de elogios a Deus, mas a adoração é um desejo íntimo de querer ser como Ele. Amém? E sabe qual é a boa notícia? Somos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Você pode dizer isso? Diga assim: eu sou predestinado para ser conforme a imagem de Jesus. Aleluia! Existe um plano, existe um propósito de Deus para nós de sermos parecidos com Jesus. E o desejo do meu coração nessa manhã é que possamos sair daqui hoje, depois do final dessa mensagem, mais parecidos com Jesus do que quando entramos. Quem tem essa expectativa? Amém? Então diga isso para o seu irmão: você vai sair daqui mais parecido com Jesus hoje. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, hoje a pastora Virgínia não está conosco. Infelizmente, o Benjamin, ele acordou com o rosto todo inchado, tomou uma picada de algum inseto que a gente não sabe, coçou, entrou uma bactéria, inflamou, infeccionou. Tadinho, acordou hoje igual um anfíbio, né? Tadinho, os olhos todos inchados, não conseguia nem abrir, desceu um pouco, a gente levou no hospital ontem, porque a gente ficou preocupado. A gente achou que era um galo, né? Porque ele falou: não, foi a cadeira do carro que bateu na minha cabeça. Falei: que cadeira é essa, gente? Mas ele falou, tinha certeza, convicção. Mas quando a gente levou no médico, porque ontem inchou muito, a médica falou assim: isso aí não é pancada não. Isso aí foi algum bichinho que picou ele, ele passou a unha e aí infeccionou. Então esteja orando pelo Benjamin, tá bom? Para que ele possa ficar bom, rápido, né? Que Deus possa curá-lo para a honra e glória do nosso Senhor. Então, por isso, a pastora Virgínia e o Benjamin não estão aqui hoje, a Vitória também ficou. Tá? Vamos ter a salinha hoje, as crianças podem ir lá com a Senilda, tá bom? Já está lá? Está lá, Reginaldo? Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 21. João capítulo 21. Hoje, meus irmãos, nós vamos encerrar nossa série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. Quantos podem dizer assim: tem que falar, gente, para a gente, né, animar, né, ter a convicção que foi bom, que foi bênção, para animar para as próximas séries. Glória a Deus. A gente finaliza hoje
a série de mensagens sobre os milagres de Jesus, né? 35 milagres, nós condensamos alguns milagres dentro de outros, né? Unimos alguns milagres, e por isso nós estamos finalizando hoje a nossa série de mensagens. Ao longo dessa série, nós aprendemos que os milagres de Jesus têm 3 propósitos. O primeiro propósito é que os milagres de Jesus eram credenciais do ministério messiânico de Jesus. Haviam profecias no Antigo Testamento que declaravam que o Messias que viria faria sinais, prodígios e maravilhas. Então os milagres que Jesus fazia, enquanto esteve aqui na terra, e ele continua fazendo milagres ainda hoje, amém? Mas os milagres que ele fez enquanto esteve aqui na terra eram uma credencial do seu ministério messiânico. Ele estava declarando: eu sou o Messias profetizado, o Messias esperado. O segundo propósito dos milagres de Jesus é que por trás de cada milagre haviam lições espirituais profundas. O milagre não terminava no milagre. Por trás de cada milagre, o Senhor queria ensinar lições espirituais. E nós aprendemos aqui ao longo dessa série muitas lições espirituais ao estudar os milagres de Jesus. E os milagres de Jesus também tinham um propósito de revelar o desejo de Jesus de saciar nossas necessidades temporárias. As multidões que seguiam Jesus tinham fome, tinham sede, eram compostas de pessoas enfermas que precisavam de cura, precisavam de uma provisão, precisavam de um milagre. Quando Jesus realizava milagres, ele estava dizendo: eu me preocupo também com as necessidades de vocês. Quantos podem dizer amém? O Senhor se preocupa com as nossas necessidades, por mais que sejam necessidades temporárias, que irão passar. O Senhor se preocupa com as nossas necessidades, e Ele quer saciar as nossas necessidades. O Senhor, irmãos, tem prazer em nos abençoar. Quantos creem nisso? Não creia nessa falácia de que você não pode ter o melhor de Deus na sua vida. Você pode ter o melhor do Senhor. Você pode ter um casamento abençoado, uma família abençoada, filhos abençoados. Você pode prosperar financeiramente, porque Deus quer fazer isso na sua vida. Quantos creem nisso? Essa ideia franciscana que veio da Igreja Católica de que nós precisamos viver pobreza para então sermos espirituais, isso é mentira, irmãos. Isso é engano. A palavra do Senhor diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é o nosso direito, é a herança que o Senhor tem para nós. Então na cruz Ele conquistou cura, libertação, salvação, e é por isso que nós somos hoje liberados para prosperar. Você sabe o que significa a palavra bênção? Liberado para prosperar. Quantos aqui creem que são liberados para prosperar? Diga amém. Então nessa série de milagres nós aprendemos que o Senhor, Ele se preocupa com as nossas necessidades, por mais que sejam temporárias. E hoje a gente termina essa série e vamos falar, agora sim. E hoje a gente termina essa série, vamos falar sobre a segunda pesca maravilhosa. Vamos terminar falando sobre um grande milagre que o Senhor realizou depois que Ele ressuscitou. João capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: depois disto, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, irmãos, é o mar da Galileia. Isso aqui se chama hebraísmo. O que é o hebraísmo? É um vício de linguagem cultural. Mar de Tiberíades é a mesma coisa que o mar da Galileia. É como, por exemplo, eu morei no Nordeste. Lá no Nordeste, mandioca é macaxeira. Aqui no estado tem muitas pessoas que falam aipim, mas é a mesma coisa. Amém? Isso é um exemplo de hebraísmo, né? Claro que não é hebraísmo, o contexto aqui é diferente, mas são mesmas palavras diferentes que têm o mesmo significado. Então aqui o mar de Tiberíades é o mar da Galileia. Essa informação aqui é importante.
Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Olha a influência de Pedro, gente. Pedro, ele era líder realmente, hein? Vou pescar, outros foram com ele. É por isso que você não pode desviar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão te seguir. Diga, xiii. Desvia não, irmão. Não se afasta não, porque tem pessoas que vão atrás de você. Então, pessoas que estão olhando para você, observando suas ações, seu comportamento, e vão te seguir. Amém? Nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Diga assim, não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram quem ele era. Jesus lhes perguntou: filhos, será que você tem aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E, mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Meus irmãos, eu creio que o apóstolo João tinha em mente 2 objetivos ao descrever esse milagre, ao descrever este acontecimento. O primeiro objetivo de João era de nos ensinar a como nos relacionar com Cristo ressuscitado. Jesus, ele está fazendo esse milagre após ter ressuscitado. Antes de morrer na cruz, antes de ser crucificado, Jesus havia realizado diversos milagres, mas aqui ele está realizando o milagre depois de ter ressuscitado. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus fez 10 aparições depois que ele ressuscitou. Aqui é a 3ª aparição dele, o texto fala isso. Jesus apareceu para os discípulos pela 3ª vez. A primeira vez que Jesus apareceu, depois de ter ressuscitado, foi quando ele aparece para Maria Madalena. Maria Madalena havia ido ao sepulcro, levando perfumes para ofertar, para ungir o corpo de Jesus, e quando ela estava lá, Jesus já havia ressuscitado. O anjo então pergunta para Maria Madalena: por que você procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? Jesus já havia ressuscitado. Você sabe que havia cruzes de Jesus, esse processo que levou Jesus até a crucificação. Jesus, ele carregava a cruz a qual ele foi crucificado, e aqui tem uma informação importante. Não pense que Jesus levava a cruz completa. Era humanamente impossível Jesus levar a cruz completa. A gente vê nas encenações, Jesus levando a cruz completa, mas não, Jesus ele levava só o patíbulo. O que é o patíbulo? É a parte horizontal da cruz.
Não se esqueça que Jesus estava aqui na forma de homem. De acordo com Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou totalmente e ele foi encontrado na figura de homem, como um servo. Era humanamente impossível um homem carregar a cruz por completo, a cruz inteira. Então levava só o patíbulo, que era a parte horizontal. E isso tem um significado muito importante, porque a parte horizontal fala do que ele veio fazer à terra. Ele veio reconciliar Deus com os homens com Deus. Amém? Por isso que ele levava somente o patíbulo, que é a parte horizontal da cruz. E ele foi crucificado, ele foi condenado à morte. E depois que ele estava lá no sepulcro, Maria Madalena vai no sepulcro e não encontra com Jesus. E Jesus aparece para Maria Madalena. Foi a primeira aparição de Jesus depois de ter ressuscitado. Aqui nesse milagre é a terceira aparição de Jesus. Das 10 vezes que Jesus apareceu aos discípulos, esse milagre aqui está falando da terceira vez. E importa a gente pensar, irmãos, que o objetivo de João era de nos ensinar a nos relacionar com Cristo ressuscitado. Jesus, ele aparecia e ele desaparecia como lhe convinha. Os discípulos tinham que estar sempre atentos, alertas, porque a qualquer momento Jesus poderia aparecer. E essa era a expectativa deles. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos estar alertas e vigilantes, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Cristo que ressuscitou. É evidente que nós aguardamos a volta de Jesus, tendo como fundamento sinais descritos na palavra de Deus, mas o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora, nós não sabemos, por isso nós temos que estar alertas, temos que estar vigilantes. Assim como os discípulos tinham que estar alertas e vigilantes, porque Jesus poderia aparecer a qualquer momento, também nós precisamos estar atentos, porque a qualquer momento nós iremos ouvir o som da trombeta. Quantos creem nisso? Aleluia! Ele virá com poder e grande glória, virá entre as nuvens, para nos levar com Ele. Então aqui, é importante que a gente tenha isso em mente, que durante esses 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, Jesus apareceu 10 dias, e ele aparecia, desaparecia, de acordo como lhe convinha, e isso colocava os discípulos em posição de alerta. Nós temos que estar alerta, porque Jesus, a qualquer momento, ele vai voltar. E foi nesse contexto, irmãos, da ressurreição de Jesus, que Jesus, ele realiza um milagre não estando no barco com os discípulos. Jesus, antes de morrer na cruz, durante os 3 anos que esteve com os discípulos caminhando, ensinando os discípulos, instruindo os discípulos em toda a verdade de Deus, Jesus realizou muitos milagres estando com eles no barco. E aqui Jesus realiza um milagre fora do barco. Os discípulos estavam no barco, mas Jesus estava fora do barco. O que Jesus estava ensinando para os discípulos é o seguinte: por mais que a partir de agora eu não esteja fisicamente com vocês, não faltará da minha presença. Por mais que não esteja fisicamente com vocês, não faltará direção para vocês, não faltará provisão, não faltará milagre, porque eu posso não estar fisicamente, mas eu sempre estarei presente. Quantos podem dizer glória a Deus? E isso é algo importante para a nossa fé, irmãos. Porque por mais que nós não vejamos o Senhor fisicamente, temos que ter a convicção de que presente Ele sempre está. Por mais que você não esteja sentindo a presença do Senhor, o seu sentimento não valida o propósito que o Senhor tem na sua vida. Seu sentimento não é validador do amor que Deus tem para você. Ele sempre está presente. Você sentindo que Ele está presente, ou você não sentindo. Irmãos, foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para revelar o amor dEle por nós. Não depende do seu sentimento, é algo exterior, não está dentro de você, é algo que aconteceu do lado de fora, para que você possa olhar e crer: Ele morreu por mim, Ele me ama. Não importa se eu sinto que Ele me ama, eu estou vendo que Ele morreu por mim na cruz do Calvário. A prova não está dentro de você, a prova está do lado de fora,
Por isso, creia que a presença dele nunca faltará na sua vida. O amor que ele tem por você é real e o seu sentimento não pode validar o propósito dele na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Então Jesus estava dizendo, por mais que eu não esteja fisicamente com vocês, por mais que eu esteja aí dentro do barco com vocês, a minha presença sempre estará com vocês. A minha presença sempre estará perto de vocês. Não vai faltar direção, não faltará milagre. E é interessante a gente pensar que os discípulos estavam no barco, no mar, e o mar representa o mundo. O mundo que vivemos, o mundo que trabalhamos, o mundo que labutamos. Jesus está dizendo, por mais que você esteja no mundo, eu estarei na praia, dando direção para vocês, para que vocês possam acertar o alvo. Glória a Deus. Ele está na praia, e se você buscar a direção dele, ele vai te dar a direção para que você possa navegar no mar dessa vida e ter sucesso. Uma família abençoada, um casamento abençoado, que você cumpra o propósito de Deus, não faltará direção para você. Aleluia! O Senhor ele está na praia, por mais que nós estamos no alto mar, no mar dessa vida, nesse mundo que trabalhamos, que labutamos, não faltará direção, porque o Senhor está na praia nos dando direção. Aí algo interessante acontece no versículo 5. Você sabe que os discípulos passaram a noite inteira tentando pescar e não pegaram nada, nem um peixe sequer. Aí no versículo 5, Jesus ele faz uma pergunta interessante, ele pergunta assim, Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Irmãos, Jesus sabia que os discípulos haviam tentado pescar sem pegar nada. Por que então Jesus faz essa pergunta? Jesus não queria saber se eles tinham pegado alguma coisa, se eles tinham alguma coisa, porque ele sabia que os discípulos não tinham. O que Jesus queria saber é se os discípulos tinham a consciência de que nada tinham. Porque sabe qual é o problema, irmãos? É que muitas vezes nós não temos nada para oferecer e achamos que temos. Esse é o problema. Esse é o problema. É quando você não tem nada, mas acha que tem. O que Jesus está querendo gerar é uma convicção nos discípulos de que sem a presença dele, eles não têm nada. Se você não tem nada e não tem Jesus, você continua não tendo nada. Se você aparentemente tem tudo e não tem Jesus, você também não tem nada, porque tudo é dele. Tudo é do Senhor. Irmãos, nós só podemos oferecer algo de bom para as pessoas se nós temos o Senhor. Porque senão, nós não temos nada. A gente pode estar oferecendo o melhor que nós achamos que vai ser para outra pessoa. Mas se nós não temos Jesus, nós não temos nada a oferecer. E a pior pessoa de você lidar é aquela pessoa que não tem nada e acha que tem. É a pessoa que se pauta na sua arrogância, no seu orgulho de achar que não precisa de Deus. De achar que não precisa da presença de Deus. É nesse momento que você coloca o pé no caminho da perdição. É quando você acha que tem, quando na verdade você não tem. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Vou fazer uma pregação hoje bem pastoral. Ouça o que eu vou dizer. Você não precisa ter opinião acerca de tudo. Porque tem pessoas que é difícil de lidar. Tudo que você vai conversar com ela já sabe. Já sabe, ela sabe das estrelas, sabe do universo, ela sabe da terra, da água, do mar. Gente, ninguém sabe tudo em nome de Jesus. É chato você conversar com uma pessoa que você fala, isso eu já sei. Isso eu já vivi. Na igreja, tem um monte de ovelha. Não é ovelha, ovelha. Isso aí, já vivi. Isso aí, já experimentei. Enquanto você não reconhecer que você não tem nada, você não vai comer do pão e do peixe que o Senhor preparou na praia para você. O que Jesus queria saber é o seguinte: reconheça que vocês não têm nada, porque lá na praia tem provisão preparada para você. Quem reconhece que nada tem sem o Senhor, come do pão e do peixe que Ele tem preparado.
Mas tem que reconhecer que você nada é sem o Senhor, que você nada tem. E o problema, irmãos, é isso. Você acha que tem quando na verdade nada tem. Que bom ver os irmãos chegando na igreja nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. 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 Quantos podem dizer amém? Amém? Glória a Deus. Então, você não precisa ter opinião sobre tudo, você não precisa saber de tudo. Às vezes, é engraçado que às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, o que você acha disso? Eu não sei, eu não acho nada, eu não sei de tudo não, meu irmão. A gente tem que estar sempre numa posição de humildade. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse foi o primeiro propósito de João ao descrever esse milagre, nos ensinar a lidar com o Cristo ressuscitado. Agora, qual era o cenário desse milagre? Esse milagre aconteceu no mar de Tiberíades, como eu disse, no mar da Galileia. Por que os discípulos, irmãos, estavam no mar da Galileia? Porque antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, ele falou acerca desse ponto de encontro. Jesus falou bem assim, eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar, e eu vou encontrar com vocês lá no mar da Galileia. Vamos ler isso? Mateus capítulo 26, versículo 32. Vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 32. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Você sabe por que os discípulos estavam na Galileia, irmãos? Porque a Galileia era o ponto de encontro de Jesus com os discípulos. Os discípulos foram para a Galileia nessa expectativa do ponto de encontro. Jesus falou que Ele iria ressuscitar e Ele iria adiante de nós para a Galileia. A Bíblia, irmãos, fala de dois pontos de encontro importantes. O primeiro, o ponto de encontro de Jesus com os discípulos, o mar da Galileia. O segundo, o ponto de encontro do Espírito Santo com os discípulos em Pentecostes. Aqui, Jesus, Ele estava dizendo, eu vou adiante de vocês para a Galileia, e os discípulos foram para lá, na expectativa de Jesus aparecer. Ele falou que ele ia aparecer aqui na Galileia, nós estamos aqui aguardando a presença dele. Mas qual foi o problema, irmãos? O problema é que mesmo estando no lugar certo, os discípulos fizeram o que não era para fazer, eles foram pescar. Jesus já havia dito para eles que iria fazer deles pescadores de homens. Jesus não queria que eles fossem mais pescadores de peixe. Pastor, qual é a diferença desse propósito de Jesus? É simples. O pescador de peixe pega o que está vivo e mata para colocar na mesa. O pescador de homem pega o que está morto e dá vida para o Senhor. Pode aplaudir o Senhor com alegria. Essa é a simples diferença. Os discípulos estavam voltando para pegar aquilo que estava vivo para gerar morte. Mas Jesus falou, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A partir de agora vocês pegam o que está morto e vocês vão dar vida. E os discípulos foram pescar. Porque às vezes, irmãos, nós estamos no lugar certo, mas não temos a paciência de esperar a manifestação do Senhor. E sempre que você não tem a paciência para esperar a manifestação do Senhor, a provisão do Senhor, você vai tomar decisões equivocadas. Vai agir na força do seu braço e não tem jeito, vai ter que voltar para o lugar do encontro e aguardar a manifestação do Senhor. Como estão entendendo? Não basta estar no lugar certo, você tem que esperar a manifestação da presença do Senhor. Esperar aquilo que vem das mãos do Senhor para a sua vida. Irmãos, eu já vi pessoas desviando dentro da igreja. Porque, por mais que estejam no lugar certo, não esperaram a resposta de Deus e agiram precipitadamente.
Hoje eu falava pela manhã no discipulado sobre casamento, a importância da análise no namoro. Porque, irmãos, namoro é tempo de análise, mas qual é o problema? É que a paixão cega as pessoas. E o tempo de você fazer as análises de maneira correta, eficaz, você não consegue simplesmente enxergar, porque você está apaixonado. Estar apaixonado é problema, pastor? Não, é impossível você, casar com alguém sem estar apaixonado. A paixão faz parte da vida. Agora, a paixão é assim, você vai se esforçar só para mostrar o seu lado bom, e o outro vai se esforçar só para mostrar o lado bom dela também. E aí, a análise fica prejudicada. O tempo que é da análise, de você ver tanto as qualidades quanto os defeitos, para você saber onde que você está entrando, você não consegue enxergar os defeitos, as dificuldades, só enxerga as qualidades. E tem muitas pessoas dentro da igreja que se precipitam, não faz a análise correta, não busca orientação do Senhor, não busca orientação pastoral, e mesmo estando no lugar certo, toma decisões erradas. A palavra do Senhor, nosso Deus, para nós essa manhã é: por mais que você esteja no lugar certo, espere a revelação da minha palavra, espere a revelação da minha palavra, porque sem mim nós nada podemos fazer. Assim diz o Senhor. Sem a presença dEle, nós nada podemos fazer. Nós precisamos entrar nesse nível, irmãos, de dependência. Aqui, Jesus, Ele havia dado a direção para os discípulos: eu vou adiante de vocês para a Galileia. Os discípulos foram para a Galileia, mas se precipitaram e voltaram a se preocupar com aquilo que outrora se preocupavam. E é interessante a gente pensar, por que a Galileia? Por que Jesus marcou o encontro na Galileia? Irmãos, porque foi na Galileia que tudo começou. Foi na Galileia que Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Depois que Ele ressuscita, Ele marca o ponto de encontro na Galileia, dizendo o seguinte: a partir de agora, eu não vou estar mais fisicamente com vocês, mas vocês precisam recomeçar a partir do ponto de encontro, a partir da origem. A Galileia foi onde tudo começou. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Diego, eu vou te levar novamente para onde tudo começou. Eu vou te levar para a origem. Eu tive uma experiência tremenda no Reviva último que aconteceu na nossa igreja. A pastora Vanusa me ligou e falou bem assim: pastor, você pode ficar lá os 3 dias? Nós estamos com poucas pessoas para trabalhar. Irmãos, eu já participei de milhares de revivas, de encontros na minha vida. E essa questão hoje de sair de casa, a gente vai ficando meio ovelha, né? Essa questão de sair de casa, dormir fora, dorme no colchão que não é seu, toma banho no banheiro que não é seu, né? A gente vai se incomodando com tudo, né? Aí eu falei: ai, Jesus amado. Eu falei: amém, pastor, eu vou. Sou obediente, pelo menos isso eu consegui perseverar, né? Permanecer. Eu vou, pastor. Irmãos, sabe onde tudo começou na minha vida? Foi no Reviva, foi no encontro. E eu estava ali os 3 dias participando, orando, sabe, clamando com os irmãos, participando do teatro, pregando. Isso foi acendendo algo no meu coração tão forte. Foi acendendo algo no meu coração. E o Senhor foi falando comigo: eu quero te trazer de volta para a origem. Sabe o que o Senhor tem falado comigo? O Senhor vai levar a sua igreja de volta para a origem. Sabe aquele tempo que você ouvia uma mensagem, uma palavra e te arrepiava? E você falava: oh, glória a Deus, o Senhor está neste lugar. O Senhor vai nos levar de volta para a origem, igreja. É tempo do Senhor nos levar de volta para aquilo que arde no nosso coração, para a simplicidade do Evangelho, para a simplicidade, onde Deus faz, onde Deus se manifesta. A gente vai ficando crente muito elitizado. A gente vai ficando crente, sabe? Ah, eu não faço isso, eu não gosto disso. A gente vai virando ovelha. A Galileia foi onde tudo começou. Jesus leva os discípulos para o ponto onde tudo começou,
para a origem. Deus vai nos levar para o original. Deus vai levar a sua igreja para a simplicidade. Quantos podem dizer amém? O Senhor tem falado isso no meu coração, igreja. Aí o pastor Eldo, de última hora, me pede no Reviva para pregar a palavra sobre lavar os pés. Falei, pastor Eldo, é uma benção. Vai lá, pastor Diego, prega aqui essa palavra. O quê? Aí vai eu para o quarto. Falei, pastor Eldo, misericórdia. Só pastor mesmo. Fui lá, peguei o negócio. Senhor, fala comigo, orei e tal. Não dá tempo para não, dá tempo para não. Falei, Senhor, o Senhor vai ter que falar comigo. Aí eu fui no texto. O pastor falou assim, o texto é esse aqui. João 13. Onde fala sobre lavar os pés. Jesus lavando os pés dos discípulos. Irmãos, como Deus falou comigo de maneira poderosa. De uma maneira profunda. Porque depois que Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando aos discípulos que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir a humanidade. Ele fala bem assim, João capítulo 13, verso 14, eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, façam o mesmo com as pessoas. O Senhor falou comigo, tem muitas pessoas querendo imitar Jesus para ser Senhor e Mestre, mas tem poucas pessoas querendo imitar Jesus para ser lavador de pé. Para dizer o que o outro tem que fazer, para dizer que o outro está errado, para ser Senhor e Mestre, tem um monte de gente na igreja querendo imitar Jesus para ser isso. Agora para lavar o pé, tem poucas pessoas. Para servir o irmão, tem poucas pessoas. Para saber qual é a necessidade do irmão e buscar ajudar, abençoar, tem poucas pessoas. Irmãos, não queiram imitar Jesus para ser Senhor e Mestre, imite a Jesus para ser um lavador de pé. Sirva o seu irmão, sirva as pessoas que estão perto de você. O Senhor está nos levando para a origem, porque essa é a origem da igreja. A igreja está nesse mundo para servir a humanidade, para servir ao mundo, para servir aos irmãos, para servir, porque assim como Jesus serviu, nós somos chamados a servir. Não podemos ser uma igreja elitizada, ovelhas elitizadas, cristãos elitizados. Eu faço isso, eu não faço aquilo. Irmãos, a nossa chamada é para servir. Quantos podem dizer glória a Deus? Jesus está dizendo, se eu, como Senhor e Mestre, eu sou o Senhor, o domínio está nas minhas mãos, porque o Pai me deu. Eu sou o Mestre, eu tenho a palavra de vida para vocês, eu tenho direção para vocês. Eu, sendo o Senhor e Mestre, fiz isso, façam isso também. E o Senhor falou comigo, você sabe muito bem, Diego, ser Senhor e Mestre. Você, ao longo da caminhada, você foi aí, indo mais para o Senhor e Mestre do que para o lavador de pé. Eu falei, Senhor, eu quero voltar para a origem, eu quero ser um lavador de pé, porque foi assim que tudo começou. O Senhor está te levando para esse tempo, nesses dias, o local da origem. Ouça o que eu vou te falar. Esse lugar aqui hoje para você é a Galileia, é o lugar onde o Senhor traz você de volta para o primeiro amor, onde tudo começou. Hoje é um novo tempo para a sua vida. A partir de hoje, Deus fala com você, eu te trouxe para a origem para você começar de novo. Quantos podem dizer glória a Deus? O Senhor quer nos levar para o primeiro amor, com a maturidade que nós alcançamos, com a vida que nós alcançamos. Mas Ele quer nos levar de novo para esse lugar onde nosso coração aquece. Irmão, sabe qual é a alegria do céu? É quando uma alma se converte. A alegria do céu não é quando a gente canta aqui na igreja, não. A alegria do céu não é quando eu prego bem, não. Não é quando o Cleito toca bem. A alegria do céu é quando uma alma se converte. Nosso coração tem que voltar a ficar aquecido com isso. Estamos terminando esses milagres hoje com essa convicção. O Senhor vai nos trazer de volta para a origem. Aleluia! E eu creio, irmãos, que essa é a palavra para o Brasil. Essa é a palavra para o Brasil. O Senhor vai levar a sua igreja para a origem, vai trazer a igreja brasileira novamente para a origem, para o lugar de amor, para o lugar de zelo, para o lugar de serviço, porque essa é a nossa missão. Igreja hoje, infelizmente, se tornou uma empresa, onde as pessoas vão para a igreja para fazer comércio, para ganhar dinheiro. Esse não é o propósito da igreja.
Quantos podem dizer glória a Deus? Então diga assim: Jesus, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, assim também eu devo fazer, ser um lavador de pé. Amém? Quantos querem ser lavador de pé? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. E o segundo propósito desse milagre é Pedro. Diga assim: Pedro. Sabe por quê, irmãos? Poucos dias antes, Pedro havia negado Jesus 3 vezes no pátio do templo. Pedro, vendo Jesus ser preso, açoitado, perto de ser morto e crucificado, Pedro nega Jesus. Não, eu não conheço ele não. Jesus, não, você conhece ele sim, você se parece com ele, você fala como ele, você se veste como ele. Eu não conheço Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Só que, irmãos, algo aqui de interessante acontece, porque Jesus havia falado para Pedro: Pedro, tem um ponto de encontro que é a Galileia, depois que eu ressuscitar eu vou para a Galileia. E a pessoa, se Pedro tivesse ficado frustrado, decepcionado, se sentindo culpado e não fosse para o ponto de encontro, porque foi na Galileia, nesse ponto de encontro, que Jesus, ele se encontra com Pedro e fala: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Restaura a vida de Pedro, restaura o ministério de Pedro. Sabe o que Jesus estava dizendo? Os seus erros, as suas falhas não vão mudar o propósito que eu tenho para a sua vida. Eu continuo indo no ponto de encontro. Se você for no ponto de encontro, você sempre vai me encontrar. Aleluia! Irmãos, a questão não é nossos erros, nossas falhas, nossas dificuldades. A questão é a seguinte: não deixe de ir no ponto de encontro, porque no ponto de encontro é na Galileia que tem restauração para a sua vida. Não deixe de ir à presença de Deus. Ah, mas eu pequei, pastor, mas eu errei, mas eu falhei, eu estou me sentindo culpado. Vai para a Galileia. Ah, mas o Senhor não vai me aceitar. Vai sim, vai para a Galileia. Ah, mas não tem mais jeito para mim. Tem jeito sim, vai para a Galileia, porque Ele falou: eu tenho um lugar que eu vou me encontrar com você. Aleluia! Meu irmão, foi isso que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Se Deus quisesse rejeitar Adão e Eva depois do pecado, era só Ele não descer novamente. Mas a palavra do Senhor diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor ia até o jardim. Mesmo Adão e Eva pecando, o Senhor foi ao jardim. Sabe por quê? Porque nós podemos ser infiéis, mas Ele continua sendo fiel. Ele vai sempre estar no lugar do encontro, no ponto do encontro. Não deixe de estar neste lugar. Aleluia. Eu senti o peso da palavra aqui, meus irmãos. Aleluia. As suas falhas, seus erros, não mudam o propósito de Deus na sua vida. Hoje é o dia onde o Senhor te encontra na Galileia. Não deixe de ir para o ponto de encontro, irmãos. Quantas vezes eu falhei, eu errei na caminhada, mas eu sempre soube: existe um lugar onde o Senhor me encontra. Ele me prometeu que Ele iria me restaurar, me curar, me perdoar. Eu vou estar neste lugar todas as vezes que eu errar. Não importa se eu errei, se eu falei, eu vou estar na Galileia sempre. Porque é ali que Ele me toca. Quantos podem dizer glória a Deus? Isso aconteceu também com Judas. Antes de Judas trair Jesus, Jesus olhou para os discípulos, todos os discípulos, e falou bem assim: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês a partir de hoje de amigos. Eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Judas estava ali, ele recebeu essa palavra de Jesus. Jesus chamou Judas de amigo. Quando Judas foi entregar Jesus e chegou com os soldados, com os servos da guarda de Anás, Caifás, Jesus olhou para Judas e falou assim: amigo, a que vieste? Judas estava traindo Jesus, mas ainda assim Jesus não mudou a palavra que um dia havia liberado sobre Judas. O que Jesus estava dizendo para Judas é o seguinte:
Eu te chamei de amigo lá atrás, você está me traindo hoje, eu vou continuar te chamando de amigo, porque as suas falhas não mudam o que eu penso sobre você. As suas falhas, seus erros, suas dificuldades não mudam o meu propósito. Você pode mudar, mas o meu propósito continua o mesmo. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse era o propósito de João ao escrever esse milagre, descrever esse milagre. O alvo era Pedro, estava dando ênfase na restauração de Pedro. Por quê? Você viu como que Pedro ele era influenciador? Ele foi para o mal, os outros discípulos foram com ele. Jesus tinha interesse em restaurar Pedro, porque Pedro ele era um líder, influenciador. Ele não poderia deixar um influenciador, um líder perdido. Eu vou me revelar a Pedro, eu vou restaurar Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor está restaurando nosso coração nessa manhã. Quantos podem dizer glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus.